Super bem-vindos de volta. Tudo bem com vocês aqui, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a criança interior. Aquela que está guardadinha aí dentro de cada um de nós agora, enquanto adultos, e que por vezes vem nos visitar, né? Às vezes a gente até tem alguns comportamentos bem infantilizados, às vezes dá uma vontade louca de atacar um doce. Então a gente sempre coloca esses comportamentos mais infantis como uma forma de a criança chamar nossa atenção. E claro, todos nós aqui tivemos nossas infâncias com os nossos desafios, uns mais, uns menos. E aí, conforme foi a sua infância, conforme foi ali a sua criação, os seus pais presentes, não tão presentes, outros parentes muito próximos, tudo que eles colocaram na nossa convivência, sejam crenças limitantes, sejam dores, traumas vividos, a gente acaba trazendo de uma forma ou de outra, de forma inconsciente, para o nosso dia a dia da vida adulta. E é por isso que a gente percebe que, por vezes, a gente acaba voltando para essa criança e que ela está sim querendo ser olhada, ela está querendo sim chamar atenção, porque ela entende lá dentro dela que tem uma mágoa. E essa mágoa, agora que somos adultos, a gente pode sim escolher olhar, escolher sim fazer diferente. Se esse assunto te faz sentido, já clica aqui, segue a gente e também aciona aqui o sininho para receber sempre todas as notificações de quando a gente estiver ao vivo, quando chegar novas informações no canal, que daí você já fica sabendo na hora que entrou, tá? E, claro, já deixa teu like aqui, já fala que gostou do vídeo, já compartilha aí para o maior número de pessoas possível, porque vai ajudando a gente a crescer e levar esse conteúdo mais adiante. E hoje, então, o tema é a nossa criança interior. E para isso, eu vou trazer uma apresentação aqui para vocês que vocês vão adorar. Bora então lá, criança interior. E, como sempre aqui dentro do canal, a gente vai falar sobre a criança interior, sobre essa visão sistêmica. O que que a gente quer dizer com isso? Um olhar macro, olhar realmente onde pode estar tudo ali, de alguma forma, trazendo para o teu presente esses reflexos do que foi vivido na tua infância, na tua gestação, né? E, claro, sempre temos aí emaranhados anteriores ao nosso nascimento, que estão sim ligados à nossa ancestralidade. E, por vezes, permeiam também aqui o nosso ser adulto. Hoje a gente vai focar bastante em como os traumas, as crenças, tudo que foi vivido na sua infância pode ter te causado essa questão aí, pode ter trazido algumas dores que você está vivendo aí enquanto adulto. E para ilustrar isso, eu achei essa fotografia aqui sensacional, vocês não acharam? Olha que legal! Temos ali dois adultos, né? Aquela coisa cabisbaixa, tristonha, que não está realmente bem, né? Naquele momento de dor mesmo. E a gente encontra lá dentro o quê? A criança interior dele tá lá, ó, faz parte dele. E ela tá ali, ó, querendo o quê? Querendo atenção, querendo ser vista, querendo ser ouvida. Por vezes, a gente dá oportunidade dela se manifestar e vocês vão ver que vai trazer muita luz aí para o nosso dia a dia. Até porque a nossa criança, não esqueçam disso, ela é a nossa criatividade, ela é o ser alegre que temos dentro de nós. Então, quando a nossa criança também está adormecida e muito dolorida, a gente também não encontra a alegria de viver, sabe? A gente fica muitas vezes na repetição da dor, da tristeza, porque a gente tem uma criança realmente machucada. E a questão aqui agora é como a gente pode olhar com isso com bons olhos para começar a mudar esse ambiente, para não precisar mais ser. E aí me contem, quem nunca, não é? Quem nunca aí ficou com preguiça de levantar de manhã, faltou na academia, ou faltou num compromisso aí que, né, não estava muito afim de ir, marcou de ir, mas não foi, aquele encontro, ou até às vezes ficou com preguiça de trabalhar mesmo, comeu muito mais doce do que deveria. Sabe aquela sensação de, nossa, se empanturrou mesmo de doce? Quem também nunca, de repente, teve um surto aí dentro de casa, de raiva mesmo, de ficar com raiva, aquela coisa meio infantilizada mesmo, com coisa que talvez nem fosse tão importante assim. Ou levantou a voz, acabou gritando com quem nem merecia, perdeu um pouco a cabeça, assim, nesse sentido de, sabe, aquele ímpeto de meio infantil. E também essa coisa do comportamento assim, se sente que está infantilizado, de repente, assim, com o seu companheiro, com o seu pai, com a sua mãe, não enquanto você é criança, né, gente? Mas você já adulto agora, olhando para esse pai e para essa mãe e tendo esse comportamento bem infantilizado, sabe? De querer ganhar as coisas, não fazer por merecer, ou não fazer você mesmo as suas coisas. Então, eu espero ganhar tudo.
Aí todo mundo tem que me mimar. Sabe aqueles comportamentos bem infantilizados? Tem que trazer até mim, né? Então, quem nunca, às vezes, teve algum rompante nesse sentido aí? Não é verdade? Pode levantar a mão aí quem nunca teve nada disso. Mas, claro que quem aí está se manifestando quando a gente tem esses momentos é a nossa criança interior, só que a gente está deixando ela ser o nosso agente principal. A gente está deixando ela assumir essa protagonização. E isso pode sim trazer prejuízo, porque eu estou dizendo que agora, enquanto adulta, eu aceito que uma criança comande. E vocês sabem que não pode mais ser assim, porque crianças têm os seus limites, crianças têm as suas coisas para fazer, para aprender, para passar. Mas criança não trabalha, criança não tem relacionamento, criança não tem Criança não tem relacionamento amoroso, criança não tem filho, sabe? Criança não é chefe. Então, quando a gente olha para esse perfil de criança, a gente não pode deixar que ele esteja ali no nosso dia a dia, porque enquanto adultos, nós temos as nossas dinâmicas que exigem nós estarmos no nosso perfil adulto para que as coisas, principalmente no nosso entorno e dentro de nós mesmos, possam seguir aí de uma forma equilibrada, sem prejuízo para nenhuma das partes. Porque quando eu estou sendo infantilizada, perco eu e perde, claro, quem está perto de mim, tá? E se você já é mãe, se você já é pai, também tá vendo isso e olhando assim, de repente você tá tendo atitudes infantilizadas perto dos seus filhos. Agora, vamos pensar, se você tá sendo a criança da sua casa, quem que você acha que está sendo adulto? Então, essa inversão de papéis também pode ser bem danosa. E onde é que a gente encontra tudo isso surgindo? Lá na nossa família de origem. É lá que a gente passa a nossa infância, as nossas experiências, as fases da vida da criança são vistas, apoiadas, olhadas por esses pais. Claro que também no nosso entorno nós temos nossos tios, primos, avós, muitos são os membros que acabam nos trazendo informações, nos trazem aí culturas, nos trazem aquele dia a dia que a gente faz a convivência. E a gente se espelha muito no que a gente vê enquanto criança, porque a gente está se formando, a gente está criando ali o caráter, a personalidade, a gente está aprofundando muita coisa. Só que, por óbvio, quando a gente está lidando com adultos, eles também têm seus traumas, suas dores, suas questões, resolvidas ou não resolvidas. E aí a gente olha para a união de um pai e de uma mãe que também tem suas dinâmicas, que também tem suas questões pessoais, além do pai e da mãe. Eles também são indivíduos que também trazem aí suas próprias dores, não é verdade? E quando a gente começa a olhar para tudo isso, existem experiências que a criança pode estar passando agora que por algum motivo, sejam traumáticas para ela. E por vezes o pai, a mãe, os avós, os tios próximos não tiveram a intenção daquilo, mas também é um pouco da percepção. Eu queria que a minha mãe fosse assim. Eu gostaria que meu pai tivesse sido assado. Quando eu era criança, eu queria que meus pais fizessem isso. Muitas vezes nós temos também expectativas aí com relação aos nossos pais, tá? E ou eles com relação a nós mesmos, porque também eles tiveram algum sonho frustrado, alguma coisa que não deu certo, e eles acabam transferindo para nós esses sonhos para que nós realizemos de alguma forma. Porém, não uma sequência do sonho ou aquela ideia de siga o seu sonho, mas sim, eu quero que você faça exatamente aquele meu sonho que eu perdi. Então, existem aí sim eventos que podem se tornar de alguma forma traumáticos para nós enquanto crianças por expectativa, ou por pressão, ou por realmente assim, é uma questão de eu preciso dar conta, eu preciso pertencer, que é que a gente olha muito na questão sistêmica aqui no nosso dia a dia. E essas memórias ficam conosco, ficam registradas e vêm conosco até a nossa idade adulta. Muitas das memórias pode ser que você já tenha até ressignificado, tenha deixado para trás, de repente você fixou alguma coisa que teu irmão não fixou, que teu irmão não fixou. Mas você viveu aquilo igual eles e para você doeu. Para eles não, porque cada um já tem também a sua própria consciência, as suas próprias questões. E aí, quando você olha para alguma coisa que está no teu entorno, você vai tomar como uma dor, teus irmãos podem ter tomado com uma outra forma, tá? Mas isso sim vem influenciando a vida adulta e como nós comportamos sobre isso. E como a gente fala de inconsciente aqui, esse inconsciente direciona sim as nossas vidas, sem a gente perceber, é lógico. Então, eu estou executando aqui uma tarefa, talvez de forma inconsciente, sem estar olhando para aquilo de forma consciente, parando, analisando por que é que eu estou tomando aquela ação.
Isso tudo porque as memórias já estão registradas. E claro que elas vão influenciar nas nossas decisões, porque está tudo aqui, está registrado. Meu inconsciente registrou coisas que, inclusive, por mais que tenham sido doídas, sofridas, me fizeram sobreviver de alguma forma. Então, eu vou na dinâmica da sobrevivência, eu continuo com aquela dor, mas eu estou seguindo, estou sobrevivendo, estou indo para frente, sabe? Então, quando eu olho isso, o inconsciente fala assim: olha, vamos fazer assim, porque isso já tem nos garantido estarmos até aqui. Então, vamos até onde a gente consegue. Só que começa a ficar pesado algumas horas, que a gente começa a se dar conta que não precisa mais ser assim. E é essa nossa criança interior que guarda essas partes aí desse inconsciente vivido, dessas memórias antigas, sabe? E a gente carrega isso. Nossa criança viveu por diversas situações. Porém, hoje, enquanto adultos, a gente vai repetir muito isso aqui, muito, muito, muito. Hoje somos adultos e podemos olhar, escolher olhar de uma forma diferente para tudo que passou. E essa criança interior que nos acompanha, ela é, sim, a nossa criatividade, a nossa alegria, assim como ela tem seus medos e anseios, que a gente pode agora trazer à luz e ressignificar isso tudo. E um dado muito interessante aqui é que pesquisas científicas, isso é comprovado, tá, pessoal? Isso aqui é dados científicos, que mais de 90% das nossas decisões passam por um processo inconsciente, tá? E aí, por óbvio, né, uns 10% seriam ações tomadas de forma consciente. Tem algumas pesquisas que chegam a dizer que 95% de tudo que a gente faz tem influência aí do nosso inconsciente e que esse inconsciente é 200 mil vezes mais rápido e potente que o nosso consciente. Então, quando eu paro para pensar se devo, meu inconsciente já resolveu as 200 mil coisas aqui. Entendem? Então, é óbvio que tudo que eu aprendi com lá armazenado vai vir muito mais rápido, vai vir muito mais potente. E com a estratégia de sobrevivência. Então, ele é o primeiro que vem, é o primeiro que eu sigo. E pode ver, às vezes eu faço e falo, putz, não devia ter feito. Eu falo, nossa, não precisava ter falado. Porque eu já reagi, já fiz. E agora eu tenho que me policiar para que o meu inconsciente seja um pouco mais trabalhado, tome consciência de coisas, deixa a caixinha do inconsciente, venha para a caixinha do consciente, e aí de forma consciente eu consigo olhar e fazer, escolher fazer diferente, tá? Então, o que eu paro de fazer no automático, aquilo que eu consigo colocar aqui no meu consciente, tá? Então, por exemplo, assim, ó, olha só que interessante. Nós aqui, um dia, não soubemos dirigir. Talvez alguns ainda não tenham feito as habilitações, etc. Mas digamos aí, vamos pegar a direção como exemplo. Nós não nascemos sabendo dirigir. Então, algum momento da vida a gente decide lá aprender a dirigir. Aí eu começo a ter aula, começo a perceber as coisas, eu tenho que parar, pensar, peraí, entra, senta no carro, puxa o cinto, põe a chave, liga a chave, vê se a marcha, não sei o quê, nananana, tá. Agora pisa aqui, pisa ali. Eu estou aprendendo. Então, eu estou falando, cérebro, presta atenção nisso, agora você faz isso, faz isso. Tanto que é por isso que no início, para alguns aí, é até um pouco dificultoso aprender. Porque você fala assim, opa, tem que pisar aqui, não, tem que pisar lá, não. Esse aqui espera. Aí uma subida. E aí vai causando o desconforto do primeiro aprendizado. Que o cérebro não sabe o que está fazendo, ele gasta bastante energia. Daí ele fica meio receoso, fala assim, não, peraí, como que tem que fazer? E aí você tem que decorar a sequência. Não, peraí, não, sei o quê. Ainda chega o temido dia do teste de direção. E daí você fala, meu Deus, será que eu aprendi? Será que eu fiz fazer? Daí tem que fazer baliza, aí tem que medir os negócios. Aí você fala assim, é tudo muito difícil no sentido de que tudo passa pela mente consciente. E essa mente consciente fala assim, calma aí, isso aqui é primeiro assim, depois isso aqui, agora faz agora isso aqui, nananana. Depois de um tempo, vocês já perceberam que a gente começa a dirigir de uma forma bem automática? Você já entra no carro, você já sabe o que tem que fazer, teu pé já sabe o que tem que fazer, numa situação de ter engarrafamento, você já sabe. Você não fica pensando a cada segundo a tua próxima ação. Você tem a visão, você sabe o que está acontecendo, você sabe as leis de trânsito, você sabe ali as placas, você sabe tudo que tem de necessário ali, e teu corpo ali já sabe o que tem que fazer de reação. Então você pega e começa a dirigir. Às vezes, você já não aconteceu, às vezes você está dirigindo, aí você está pensando em alguma coisa, daqui a pouco você chega em outra esquina e fala, nossa, nem lembro de ter passado por aqui, de tão automático que ficam os tomates de decisão na direção. Porque você tira aquela necessidade de aprendi, estava difícil, para agora que eu já sei, que internalizei, que está aqui dentro, eu já não preciso prestar atenção em todos os momentos, a todas as ações. Eu estou prestando atenção no trânsito, mas não necessariamente se eu estou fazendo todas as ações do carro. Entendem? Então, realmente, a direção é um bom exemplo para a gente entender que quando eu estou no meu mente consciente, eu tenho que parar, prestar atenção, olhar, aprender.
E quando depois eu já domino aquilo, ela vai para uma outra caixinha que ela é muito mais fácil aí de ser executada, tá? Que ela é mais rápida, inclusive. E quando eu olho para a minha infância, eu também estou olhando para aquele momento da gestação da minha mãe, em que eu estava ali e eu comecei, né, o meu processo de vir para esse mundo. E tudo que acontecia também durante a gestação da minha mãe, desde o momento ali da concepção até o momento que ela teve a certeza, daí que ela fez a informação, que daí todo mundo ficou sabendo, e aí tomaram-se decisões. Sim ou não? É, isso mesmo. Então, existe aí toda uma dinâmica de quando as mães engravidam, sobre como é que vão ser as sequências, o que que faz agora, o que que não faz agora. Principalmente uma mãe de primeira viagem, talvez assim, nossa, imagine o susto, talvez ter engravidado. Não é? Então, tem muitas coisas que pode ter vivido aí na gestação da sua mãe que você tá também trazendo para você agora enquanto adulto, mas não tem nem noção que isso também tá te pesando de alguma forma. Porque você sabe que a sua mãe te ama, você sabe tudo aquilo, mas às vezes o entorno não era propício. Pode ser que na época eles tivessem dificuldades financeiras, pode ser que na época eles não tivessem indo uma casa para morar. Tudo deu certo, tudo foi resolvido, tudo foi de alguma forma encaminhado porque você está aqui. Independente do que foi que você viveu, você está aqui. Então, tudo que tinha foi, você acolhe isso e você percebe que sua mãe e seu pai te deram o essencial. Mas, se você estiver carregando alguma dor aí ainda, a gente pode olhar para isso também, escolher olhar. Não precisa mais ser assim. E com o tempo, nós crescemos e viramos, sim, adultos. Porém, alguma parte de nós, como a gente viu lá naquela primeira figura, fica ali estagnada naquela criança que tem, sim, as suas dores, seus traumas, aquela criança que tá difícil para ela escolher crescer porque ela tá presa, ela realmente estagnou ali. Então, é só quando você resolver encarar e tratar essa criança ferida que você vai conseguir evoluir nesse sentido de não ter mais comportamentos infantilizados, não ter essa criança assim mais tão machucada, mas sim aquela que é alegre e que te faz ter essa criatividade do dia a dia. E uma das coisas que a gente pode olhar aí com mais profundidade são os traumas. Muitos aí podem ter vivido por traumas importantes, sim, separações dos pais. Separações, às vezes, não só do pai e da mãe, mas um avô que era muito próximo foi embora, uma escola que você vivia, que você gostava muito, acabou, que você teve que sair, sabe? Então, para a criança que às vezes não tem a formação completa, da maturidade completa, eventos desse tipo podem ser muito traumáticos mesmo. Alguma perda importante, abandono que ela sentiu, às vezes não houve abandono de fato, mas ela se sentiu abandonada. Por exemplo, ter sido esquecida na escola um dia não esquecida, mas o teu pai e tua mãe demorou 10, 15 minutos a mais do que o normal. Eles até fizeram a preocupação de ligar para alguém da escola para cuidar de você por mais 10 minutos e tudo isso aqui. A criança não tem noção disso, até porque para uma criança 5, 10, 15 minutos é uma vida inteira. Já para adulto, a gente sabe que em 10 minutinhos a gente quase não faz mais nada, né? Outras dores aí, como rejeição, a frustração, a injustiça, a traição, a humilhação. Lembrando que existe também a perspectiva de que a criança pode ter projetado ideais em cima daquilo que ela viveu. Então, para ela, foi uma traição aquilo que foi feito, enquanto para o pai, para a mãe, ou até para um parente próximo, para o irmão mais velho, para ele foi só um ato normal. Não houve intenção. Não houve traição na visão do adulto ou do irmão mais velho, sabe? Mas para a criança que estava ali, ela pode ter projetado uma ideia e que para ela, ela viveu uma traição, mas que na verdade pode não ser sim uma traição. Entende? Então existe também essa questão da expectativa daquilo que eu gostaria que fosse e como foi de fato. A gente tem até um caso aqui de uma aluna nossa que é o seguinte: ela é irmã mais nova por 7 anos aí de diferença das outras. Então ela sempre foi a bebezinha da casa, cuidada por todas, né? As irmãs eram bem mais velhas, então quando as irmãs já estavam na adolescência, ela ainda era uma criança. Quando as irmãs já estavam aí, tipo, em idade de namorar, de quase casar, ela ainda estava entrando na adolescência. Então elas têm bastante diferença. Então, assim, ela viveu muito esse amor das irmãs para com ela e tudo isso. E aí, quando a irmã dela engravidou, olha que interessante, ela se sentiu traída por essa irmã, porque essa irmã, então, passou a dar atenção para essa nova criança. Ela deixou de ser a criança da casa. E ela carrega essa dor até hoje. E a gente descobriu isso através de uma constelação. E essa pessoa, ela não tinha até ontem, até aquele dia, observado que isso poderia ser uma questão
para ela, porque para ela tava tudo bem. Ela ama esse sobrinho dela, ela ama a irmã dela, não tem nada de errado. Depois a irmã teve mais filhos e tudo bem. Só que no momento que a irmã engravidou e que se afastou um pouco dela, no sentido que eu vou cuidar dessa criança, e inclusive foi casar, saiu de casa e tudo isso, ela se sentiu super traída, abandonada. E ela não sabia o que estava acontecendo. De mente consciente, ela sabia. Mas dentro dela, ela deixou de ser a queridinha da casa, a criança da casa. E aí ela carregou isso, tanto que ela carregou isso até agora, quase nos 40 anos, quando ela resolveu, por outros motivos, olhar para algumas coisas que estavam incomodando ela e surgiu esse tema. E ela falou: Nossa, lembrou até de uma cena específica ali, onde ela já tinha então ganho esse sobrinho, né? Já estava ela, a irmã e o sobrinho, e teve toda uma dinâmica ali. E ela falou: Nossa, me lembrei fortemente desse dia e como eu me senti mal naquele dia, como eu me senti traída, como eu me senti rejeitada. Mas ao mesmo tempo que eu amo demais o meu sobrinho. Então, veja, não são ações que nós queremos, às vezes são dores realmente da nossa criança, né? E se eu não trabalho isso, eu fico projetando esse trauma em todas as minhas outras relações, que foi o caso que ela estava trazendo para o dia a dia dela agora. Sabe, com 40 anos, ainda estava replicando algumas coisas do que ela viveu lá numa infância e que a dor nem existia, a irmã não teve a menor intenção aí de abandonar ou rejeitar ela, verdade ou não? E aí, mesmo assim, aconteceu. E por vezes você carrega isso não só na esfera emocional aqui das suas relações familiares, mas também na tua esfera do trabalho. E às vezes você acaba não dando certo nenhum e nem no outro, porque você está presa em uma dor que pode ter sido só sua, sem a outra parte ter feito a menor intenção de ter criado aquilo, tá? E claro, isso não é saudável, né, gente? Então a gente precisa escolher olhar para isso. E todas essas crenças que colocaram na nossa cabeça aí, a gente precisa realmente entender como ressignificá-las, porque nós entendemos que crenças são limitantes. Agora, quem tira o limite, quem tira a barreira, quem vai tirar o muro é você. Todas as pessoas que estavam no teu entorno enquanto você era criança trouxeram informações para você que para eles servia. Para eles, até ali, até aquele dia, de alguma forma, foi servindo. Só que agora você tem que olhar para aquelas crenças e falar assim: não, isso não é mais assim. Isso não precisa mais ser assim. E lembra que tudo isso vai agir no teu inconsciente de forma 200 mil vezes mais rápida que a forma consciente. Então, todas as vezes você vai ter que voltar e falar: opa, não precisa ser assim. Volta, quebra essa crença, tira essa crença, ressignifica essa crença. Um bom exercício aqui, gente, se vocês quiserem, já anotem isso. Um bom, excelente exercício é: tome a nota de qual é. Quando você lembrar de uma crença, toma nota dela e ressignifica ela no papel também. Então, vai lá, coloca, por exemplo, assim: dinheiro é sujo. Olha só, quantas pessoas já não ouviram essa frase? E vou te falar, provavelmente de mais de uma pessoa da família, hein? Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Não falam essas coisas? Aí agora você vai lá e ressignifica. Dinheiro sim traz a felicidade e eu posso empregá-lo bem. Pronto, ressignifiquei. Só que, claro, não é só você escrever, agora eu tenho que ler, entender e internalizar aquilo. Então, e aí, toda vez que, sem querer, eu voltar para aquele lugar que fala assim, o dinheiro é sujo, você fala assim, não, o dinheiro traz aquilo que é bom. O dinheiro é fonte de vida. O dinheiro está ligado à energia da vida. Dinheiro é energia feminina. Energia feminina é igual à energia da vida. Entende? Então, assim, toda vez que eu pensar, eu vou lá e volto e ressignifico, até que isso faça parte do meu inconsciente. Até que isso venha fazer parte do meu inconsciente, eu não precise mais ficar ressignificando a crença, porque de forma mais automática ela vai surgir e vai ser essa fluidez e não a barreira, tá? E aí, claro, todas as crenças, tudo que eu vivi, todos os traumas, todas as dores, sempre vão ter uma luz e uma sombra. Elas podem ser sabotadoras ou propulsoras. Podem ser ações aí que a gente vai tomar no amor ou na dor. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, assim, sei lá, meu pai perdeu todo o dinheiro dele quando a gente era pequeno, eu acho um absurdo, e eu, por ter vivido essa dor, vou fazer totalmente diferente e vou ficar muito rico. Não vou repetir. Mas não é que eu estou fazendo na energia do amor, estou fazendo na energia da dor do fazer diferente, por mais que seja uma prosperidade financeira. Agora, estou fazendo isso somente para fazer diferente do meu pai? Ou estou fazendo isso porque é
o que eu mereço da vida, ter prosperidade, ter abundância, ser plena, feliz. Entendem? Então, assim, não é aonde eu cheguei, mas é como e por que eu cheguei lá. Quando eu tomo os melhores caminhos, eu vou chegar lá com leveza. Quando eu tomo caminhos aí, talvez, né, que sejam mais da linha da sombra, dos sabotadores, através da dor, talvez até chegue em alguns lugares, mas que eu, de alguma forma eu chego lá através de um peso. E esse peso começa a ficar super aparente, e aí eu começo a olhar e falar assim: o que que tá faltando? O que que tá faltando? Se eu tenho isso, tenho isso, tenho. Sabe aquela pessoa que é. A gente tem um exemplo clássico disso, a pessoa que é bem-sucedida, tem uma família super legal, tem filho, a esposa é bacana, tem, né, condição financeira, tem lá a empresa rodando, dá emprego para os outros, só que chega lá o cara é depressivo, não tá bem. O que que faltou? Onde será que ele construiu todo esse reino dele? Em cima de alguma dor? Será que ele escolheu os caminhos certos? Será que agora dá tempo ainda de olhar para trás e fazer diferente? Claro que dá, né? Todos vocês aqui já sabem disso. Então, essas crenças, essas emoções, esses comportamentos aí vão ser a materialização que nenhum programa de computador. A gente vai ficar repetindo, 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 repetindo. Ah, eu sofri bullying, eu sofri dor, sofri, não sei, todo mundo perdeu tudo, é escassez, é tristeza. Ah, lá a gente tinha medo, a gente sentiu. Gente, não importa o que foi. O importa agora que, como um programa de computador, eu posso reprogramar tudo isso. Está na hora do reprogramar. E quando eu tenho aí essas dores, o que que são sintomas que a gente pode entender que se apresentam na gente como indivíduo? Talvez uma necessidade de isolamento social, tá? Uma baixa autoestima, não tem mesmo aquela autoestima, não se valoriza, não se sente merecedora, sabe? Fica sempre se detratando. Não recebe, sabe a pessoa que não consegue nem receber elogio? Vive irritado, uma irritabilidade assim muito rápida, muito fugaz, sabe? Tudo irrita a pessoa, nada tá bom, tudo tem alguma coisa que, né, não tá legal para ela. Ela por vezes sim foge da realidade, né? De querer esconder as coisas, que é um comportamento bem infantil, o esconder. Tanto que quando a gente era criança, que a gente fazia brincadeira de esconde-esconde, uma brincadeira infantil. Eu escondia coisas, eu quebrava as coisas e escondia, como se ninguém fosse perceber, sabe? Criança faz isso, o adulto já não escolhe mais fazer isso. Ele encara as coisas que vêm. Ele vai lá e fala assim: tá, não deu certo, eu vou encarar e vou fazer de novo. Não foge mais. São pessoas que também que têm dificuldade de realização, de terminar as coisas, de realizar, de ter força, de ter energia. Por quê? Porque justamente ela entra nessa coisa da autossabotagem, de ter baixa autoestima, de não querer ir pra frente, sabe? Então ela fica remoendo e revivendo aquela dor ali sempre. Então ela não tem necessidade de evoluir, porque ela tá sempre aqui, ó, num círculo, e ela fica indo e voltando. Ai, que dor, eu tô tentando melhorar, ai, que dor, eu tô tentando melhorar, mas ela não sai disso, vai pra frente, ela fica aqui, né? E ela também tem uma baixa tolerância à frustração, e é por isso mesmo que ela não vai se meter em um novo projeto, em empreender, em fazer uma coisa diferente, porque, primeiro, que ela já acha que vai dar errado porque ela tem baixa autoestima. Segundo, que se der errado alguma coisa, se der errado ali um formato, porque veja, não é dar errado, a gente faz ajustes, né? Eu vou por um caminho, opa, não era por aqui, vou de novo, opa, vou, né? Eu vou ajustando o meu percurso. Só que essa pessoa tem uma baixa tolerância a essa frustração tão grande, que ela não se permite nem tentar para não ter nem que se preocupar em ter que mudar de caminho. Só que daí ela fica parada no mesmo, lembra? Ela tá aqui num looping, ó. Eu vou viver aqui, ó. E aí, como saldo final, fica insatisfeita com a vida. Porque ela parece que ela não sai da mesma coisa, ela não dá um salto para outro lugar, ela fica ali, ó. Ai, que dor, ai, que agonia, ai, que frustração, ai, nada dá certo, e eu não quero, e não vai, e não sei o quê, ai, e a minha vida. E aí? O que você vai fazer diferente? E aí, uma questão que fica para vocês pensarem agora, tá? Se autoavaliem aí. Como foi tua infância? Que traumas que você carrega até hoje? Você consegue lembrar aí, mais ou menos, com que idade pode ter existido ou havido algum momento aí marcante, mesmo traumático? Vamos tentar pensar nele? Tenta achar esse momento, tenta ver com que idade que você tinha, o que é que acontecia naquela época, até para a gente conseguir tirar aquela possibilidade de falar assim, isso aqui era a minha expectativa e na verdade não aconteceu dessa forma, mas eu como criança olhava isso aqui, que nem o exemplo que a gente falou aqui da pessoa que tinha expectativa de ser a criança da casa para sempre, e aí quando veio uma outra criança ela se sentiu humilhada, traída,
né? E não é o caso. Bem pelo contrário, essa criança ainda vem para agregar, para trazer mais vida para casa. Só que naquele momento, aquela criança se sentiu traída, sentiu rejeitada, porque veio uma outra que tomou o lugar dela, num certo sentido, né? Porque a criança não tem a maturidade de compreender as coisas. Então, ela fica presa em algumas dinâmicas ali e que depois traz para a vida adulta e fica pesado. E você consegue perceber no dia a dia e quando é que você se auto-sabota nesse sentido de infantilizar? Quando é que chega essa criança? Que horas que ela vem? Que horas que ela tá ali? O que que ela faz que você percebe, poxa, tá aqui minha criança e eu realmente não consegui dominar ela, ela tomou conta aqui da situação, eu infantilizei nesse momento. Você consegue já fazer essa autoavaliação aí de forma madura? Conta pra mim. Aliás, já conta pra mim aqui nos comentários se você consegue se autoavaliar de forma madura, de forma coerente, se isso ainda é um desafio para você. Se você consegue olhar para todas as tuas dores e viver aquilo e falar assim, "Ah, agora eu entendo algumas coisas sim, e eu consigo olhar para elas, eu consigo trazer essa consciência e compreender que eu poderia ter feito diferente." Escreve aqui para mim se você acha que autoavaliação hoje para você é possível, porque você já tem um nível de autoconhecimento aí que te leva para esse lugar. Escreve aqui. E aproveita, já deixa teu like se você está gostando aqui do vídeo, já se inscreve no canal e também aciona aqui o sininho para receber sempre as nossas divulgações, aqui as nossas novidades, vai chegar sempre para você tudo atualizado. E claro, né, compartilha aí esse material porque a gente quer chegar muito longe e trazer muita aí, informação para todo mundo, que sempre ajuda, né, pessoal? Sempre estamos na estratégia aí do autodesenvolvimento. E aí, vamos falar dessa fase aqui da nossa vida que se chama crescimento. Eu saio lá daquele perfil infantilizado, que às vezes está preso na adolescência também, tá, pessoal? Eu tenho muitas dores da infância, eu posso ter tido ali muitas experiências na gravidez da minha mãe, que, né, me formataram de uma forma geral agora enquanto eu sou adulta. E também passo por coisas na minha adolescência que às vezes me permito ficar presa nela, tá? Mas o que que é o ideal? Com o tempo aqui, a gente entender que nós temos sim que crescer e nos tornarmos adultos livres, livre inclusive das dores, dos traumas, das crenças, tá? Tudo que acompanhou a gente até aqui, até agora, a gente está na hora de encarar e resolver. Dá para fazer diferente. O que que você está escolhendo agora? Qual é o caminho que você escolhe? Porque é sobre escolhas. Quem não escolhe é aquele que quer ficar preso na infância, porque aquele ciclo repetitivo de dor está fazendo sentido ainda. Talvez seja também a tua jornada. Você precisa passar por isso mais vezes, porque você ainda tem alguma coisa para aprender. Mas se você já encerrou esse ciclo, está na hora de seguir, certo? Você sai desse padrão circular para entrar de novo numa linha que te leva para o avanço, para frente, para o adulto. E, gente, é maravilhoso ser adulto. Quando você está no teu adulto, tem perfil de adulto, age como adulto, convive com adultos, claro, podemos conviver com crianças, mas quando cada um está no seu perfil de adulto, você tem um relacionamento com outro adulto, você tem lá, os seus chefes são adultos, seus funcionários são adultos, entendem? Fica muito mais fácil, as dinâmicas aí interpessoais são muito mais fluídas. A gente não precisa ficar sofrendo por várias coisas. A gente leva para esse lugar que você tem que observar a si mesma e já saber o que está acontecendo e poder dar as novas coordenadas da diretriz que você quer seguir. Um comportamento maduro, adulto, já é esse primeiro step. É o primeiro passo, tá? Então você vai se orgulhar de você mesma quando você estiver na sua melhor versão. E não tem ninguém que vai te trazer nenhuma solução a não ser você mesma. Existem técnicas, existem ferramentas, existem facilitadores. Mas quem traz a solução, no final das contas, é você, porque trazer à tona, trazer à consciência essas ferramentas, essas pessoas, os facilitadores, os terapeutas vão conseguir com certeza encaminhar. Agora, mudar a atitude é 100% com você, tá? Não tem ninguém que vai fazer por você. Você tem que aprender que você é senhora da sua história. Ninguém mais vai fazer por você. Então, tá na hora do que a gente faz o quê? Adultecer. Não existe essa palavra, tá, gente? Eu gosto de falar aqui sempre, mas o adultecer é importante, porque aí coloca a gente numa versão madura de nós mesmos e a gente começa a olhar para tudo aquilo que não precisa mais ser assim.
E as relações, em geral, vão ficar muito melhores, porque fica mais leve, porque você começa a compreender o outro como ele é, como ele sempre foi. Às vezes, você que não estava dando a devida atenção. E é somente quando a gente, então, aprende a acolher essa criança, traz ela para o nosso ser, a gente entende que emocionalmente ela pode ter tido ali os desafios dela, mas que agora ela não precisa mais ser assim. Quando você entender isso, acolher essa criança realmente, internalizar tudo que ela viveu e transformar isso em força de seguir, você vai ver que você vai ter muito mais plenitude, muito mais sucesso nas coisas, porque você vai estar com a tua criança no lugar que ela tem que estar, que ela é aquela alegria, que ela é aquela criatividade que a gente precisa para o trabalho, inclusive. A gente tem que ser criativo no trabalho. Criatividade não é pegar um papel, um desenho, um lápis e fazer uma aquarela. Não é só isso. Criatividade é ter uma ideia. Executar uma ideia, gente, ter uma nova ideia, um projeto, desenhar um novo tipo de apartamento, ter um projeto fiscal na empresa, fazer uma nova tecnologia. Isso é criatividade. Isso parte dessa criança aí que é antenada, que é ligada, que é aquela coisa curiosa, que quer entender, que quer enfrentar, que às vezes desmonta as coisas para entender como é que funciona. Essa criança a gente quer junto com a gente, claro que sim, mas não aquela que tem muito pesar sobre tudo que passou. Não precisa mais ser assim. E esse era o nosso convite de hoje. Então, pegar essas crianças interiores que nós temos e deixar elas sim fluídas, no sentido de ser criativas e alegres, ter alegria da vida. Não precisa mais ter esse peso todo. O adulto que está aí preso nessa dinâmica pode olhar para isso e ressignificar. Vocês já entenderam, é autorresponsabilidade. Através do autoconhecimento, que existem técnicas, ferramentas e pessoas para ajudar. Mas a decisão é sua. E aí, o que que você vai decidir agora? Como é que você quer se comportar? Esse canal é sobre isso. É sobre colocar vocês próximos aí ao autodesenvolvimento, é ser a ponte entre vocês e o autoconhecimento. Quem quer crescer vai também ter que olhar para coisas que talvez estejam guardadas aí há muitos anos e que muita gente coloca embaixo do tapete, a gente sabe. Mas tudo vai ter uma hora certa. E aí o convite é esse. Chegou a tua hora? Vamos olhar para isso? Quem está disponível para olhar? A informação, como vocês sabem, sempre está aqui, está disponível. Aí eu estou disponível para acessá-la? Eu quero acessá-la ou ainda quero viver esse ciclo de dor? Só bora para uma dinâmica? Essa dinâmica a gente vai fazer então sobre a criança interior. E claro, não substitui uma constelação, porque a constelação ela vai até a causa raiz do indivíduo que está trazendo o tema. Mas as dinâmicas são sim capazes de trazer muita consciência, tá? Então, se você souber aproveitar isso, já é uma estratégia maravilhosa de você entender alguns pontos, chegar, tomar consciência, colocar a luz em algumas coisas. E, claro, num passo posterior, você constela esse tema, traz à tona aí para aparecerem ainda mais coisas que estão, sim, ligados a esse tema central. Então, o primeiro convite que eu vou fazer aqui para vocês hoje é a gente pensar no seguinte, que estamos todas aqui em prol de nos olharmos, nos conectarmos com o nosso eu interior e realmente irmos para frente, seguirmos, conseguirmos indo, desatando esses nós todos que já estão aqui, né? Então, uma das coisas que fica aí de pronto é que a gente precisa sim encarar as feridas emocionais que foram geradas nesse nosso passado, para que a gente possa viver de forma saudável o nosso presente. Chega isso para vocês? Concordam? E quando eles já vão voltando. A primeira coisa que eu queria, então, colocar aqui para vocês é que vamos começar fazendo uma meditação mesmo, tá? Para a gente se conectar com essa criança. Hoje vai ser um primeiro movimento. E depois a gente vai num segundo, terceiro, quarto, dependendo aí como a gente for desenrolando, a gente vai trazendo mais, vai estendendo mesmo esse contato com a criança, tá? Então, a primeira coisa agora, meninas, é fechar os olhos mesmo. Vai relaxando, ficando bem tranquila. Acha uma posição boa aí de ficar sentada, ereta, pezinhos no chão.
Deixa esse vórtice aí de energia bem retinho para entrar e sair. Respira profundo. Sente a cadência do ar. Percebe tua respiração. Como que você está se sentindo agora? O que está acontecendo nesse momento aí dentro de você? Se conecta com o teu próprio corpo. Pensa nas suas emoções, nos seus pensamentos. O que está vindo na tua mente? E agora o nosso convite é que você vá encontrar a tua criança interior. É um processo para ouvir, para observar. Sempre preste atenção naquela emoção que estiver acontecendo, que reação que traz para você, que pensamentos que vêm. E agora eu quero que vocês imaginem voltando para casa de vocês, onde vocês viviam nessa primeira infância. Qual que é a casa que vocês nasceram? Qual é a casa que vocês viveram até ali os 5, 6, 7 anos de idade? Quem morava nessa casa? E eu quero que vocês consigam olhar para a casa de vocês, essa casa que vem na memória, seja do jeito que for, com portão alto, portão baixo, pessoas na frente, se tinha animais, se não tinha nada, se tinha árvore. Lembra dessa casa, a casa da tua infância. Vai se conectando ali com você, naquela idade. Agora eu vou convidar vocês para entrarem na casa. Procurem a porta, vão caminhando para dentro. E o convite é que vocês achem a criança de vocês aí dentro dessa casa. Onde é que está essa criança? Ela está brincando? Ela está na cozinha? Ela está na sala? Ela está no jardim? Vão de encontro dessa criança até vocês encontrarem ela. Agora que vocês encontraram ela, olha bem para ela e perceba como ela está, o que que ela está fazendo. Quando você agora adulta olha para ela, você sente que ela é uma criança alegre, ela é uma criança um pouco triste, ela é uma criança talvez ansiosa. O que você, adulta, olhando para essa criança, consegue perceber nela? Agora eu quero que você estenda a sua mão
dando a sua mão para ela. Pega a mãozinha dela agora. Sente ela pegando na tua mão. Perceba se ela deu a mão fácil, se ela teve receio, se ela se conectou com você, se ela ficou feliz em te ver. E fala para ela: eu sou a sua parte adulta. Eu vim aqui para cuidar de você, minha criança amada. Percebam como que ela recebe essa informação, se ela fica satisfeita, se ela fica triste, se ela fica preocupada, se ela fica ansiosa. Como que é segurar essa mãozinha? E agora que vocês já fizeram o primeiro contato com ela, eu vou convidar vocês para abrir os olhos para a gente escrever numa folha de papel algumas perguntas para elas, para as nossas crianças. Escrevam assim, ó. Qual é o seu nome completo? Essa é a primeira pergunta. Qual é o seu nome completo? A segunda pergunta, meninas, é: qual é a sua idade? Tudo bem? A terceira pergunta é: como você está se sentindo hoje? A quarta pergunta é: o que posso fazer por você agora? Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? E a quinta pergunta é: nessa viagem que vocês foram e olharam para essa criança, o que que no coração de vocês sentem vontade de perguntar para ela, tá? É uma pergunta que vocês podem, cada uma de vocês aí definir uma pergunta para essa criança. O que que vocês perguntariam? Estiver aí no coração de vocês. Não precisa responder nada, tá, gente? É só para fazer a pergunta. Quem é destro vai escrever agora com a mão esquerda, tá? Vocês vão escrever com a mão não dominante, certo? Todo mundo entendeu? Vocês vão responder com a mão não dominante. Por quê? Porque a gente vai olhar para essa criança e a gente vai permitir que ela escreva, tá? Então, quando vocês colocarem a mãozinha esquerda para escrever ali, vocês vão sentir o quê? Vocês não vão estar ligando para a perfeição, vocês não vão estar ligando para a execução, vocês não vão estar ligando para aquilo que tem que parecer ser. Vocês vão acionar a memória lá da alfabetização. Vocês vão ser levadas para esse lugar de infantil, tá? Então, agora, cada uma no tempo de vocês, respondam as perguntas ali, com a mãozinha não dominante. Escrevam o teu nome completo. Começa ali. Escreve nome completo. Na hora de colocar a idade, você vai perguntar para tua criança lá, qual é a sua idade? Para a gente entender onde é que ela está hoje.
Gente, é o número que vier para vocês, tá? O legal de escrever com a mão esquerda é que a gente é espontâneo, a gente vai nessa fase lúdica. E sabe que talvez assim, quem tiver muita resistência em querer escrever, também pode ser que a criança não queira expressar, a criança não queira mostrar, ela seja impaciente, sabe? Então tem que ter essa autopercepção mesmo, às vezes. Entender de todos os detalhes, até da cor. Tem gente que vai ter a memória afetiva, visual, tem gente que vai ter o olfato, tem gente que tem a sensação mesmo das coisas. Então, é um convite mesmo para você ir lá e reviver algumas coisas. Por isso que é legal entrar nesse momento, fazer essas perguntas, trazer a criança para responder, porque a gente está aqui para trabalhar a criança, né? Então, vamos deixar ela tomar voz agora para nos dar a informação. E agora, com essas respostas individuais que vocês têm, o meu convite vai ser: nós vamos fazer frases agora de liberações. As frases, meninas, é aquela coisa que a gente tem falado encontro após encontro. Como estamos em grupo, nós temos várias frases. Às vezes não ressoa comigo a frase e eu só não repito ela, tá? Então, de repente, minha criança não se sentiu rejeitada. Então, tem uma frase de rejeição, não ressoa comigo, você deixa ela aí. Se você vê que ressoa com você, mas está difícil de falar, vocês vão falar sempre aquele jeitinho que vocês já sabem. E no meu tempo, eu. Aquela frase, tá? Então, é para isso, porque estamos em grupo, então a gente trabalha aí todo mundo ao mesmo tempo, ok? Agora o convite, então, de novo. Quem quiser fazer de olho fechado, faz. Quem quiser fazer de olho aberto. Quem quiser falar, né, mais alto, não tem problema. Quem quiser só pensar na frase, é a critério de vocês, tá? Não tem certo e errado. Eu vou falar algumas frases aqui, e aí vocês vão repetindo conforme vocês sintam que ressoa. Fala para a criança assim, ó. Eu vejo você. Eu sinto você. Eu te olho com bons olhos. Você é minha criança amada. Eu te acolho agora. E quem tiver aí uma almofada ou um travesseiro, convite que pegue isso agora, coloque no colo. Essa almofada, esse casaco, essa travesseiro, passa agora a representar a tua criança interior. Quem se sentir confortável em pegar um item aí, abraça ele. E agora acolhe mesmo. Lembra de quantos anos a tua criança falou que tinha nas respostas que vocês fizeram? Então imagina você ali com aquela idade, coloca ela no teu colo, acolhe ela agora. Imagina essa criança bem próxima de você mesmo, assim, ó. Aquele quentinho, sinta o quentinho mesmo de estar abraçando essa criança. Sinta o tamanhinho dela ali, ó. Que agora que a gente é adulto, né? Uma criança cabe assim no colo. Como é gostoso ficar pertinho, assim, sentir perto. Sente o cheirinho dela, como que era, aquela roupinha que você gostava. E diga assim para ela: eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto muito por todas as vezes que eu não te dei atenção. Eu te reconheço
e aceito você exatamente do jeito que você é. Você era apenas uma criança, muito pequena para entender. Você é a minha criança e eu te acolho. Eu vou te dar o amor que você merece. Sei que por vezes você se sentiu inadequada. Sei que por vezes você sentiu medo. Por vezes sentiu que não fazia parte. Por vezes sentiu rejeitado. Talvez se sentiu abandonado. Agora que sou adulta, aceito a vida exatamente da forma como foi, sem querer que fosse diferente. Agora eu, adulta, paro de querer. Não tenho mais julgamentos sobre o que foi. Não tenho mais julgamentos por não ter recebido o suficiente dos meus pais. Tudo que recebi foi o essencial. Agora eu escolho me curar. Eu estou contigo, minha criança. A vida acontece no presente. Você é perfeita da forma que é, minha criança. Você é bela, é forte, é determinada. Você é uma criança linda e muito amada. Minha criança querida, não precisa mais sofrer. Agora vamos escrever uma nova história. Eu estou aqui. E agora eu entendo que eu sou a primeira pessoa que deve te amar. Dou luz a todas as feridas sentimentais, problemas nos relacionamentos dos nossos pais, problemas na nossa infância. Dou luz a problemas na minha gestação. De agora em diante, eu vou te amar e eu vou cuidar de você. Eu te amo. Eu estou aqui. Agora sinta ela te abraçar. A tua criança agora se sente acolhida, querida, amada. E ela te abraça. Ela cabe no teu abraço. Sinta aquele amor verdadeiro mesmo, aquele amor infantil, sem cobrança, sem julgamento.
É um amor verdadeiro que você está exposta agora. Aquele amor que enche a alma mesmo. E aí diga para ela, você é muito especial para mim. Você faz parte do meu eu. Eu me conecto profundamente com você. Eu te amo muito. Eu estou aqui para você. Agora, se vocês conseguirem, olha bem para o rostinho dela agora. Como que tá o rostinho dela? Mostra para ela que onde você tá aí agora é seguro, que você é adulta, que você é responsável e que você vai cuidar dela e que ela pode confiar em você. Fala para ela, nós demos conta, nós chegamos até aqui. E agora eu quero que vocês consigam, em posição de adulta, ao lado dessa criança, vocês podem dar a mãozinha para ela e falar para ela que vocês vão levar ela agora para um lugar feliz, um lugar que você escolhe agora. Leva ela para o teu lugar favorito, leva ela para um lugar feliz, seguro, alegre. E ao longo de tudo isso, vá percebendo o quanto foi leve falar isso, o quanto foi difícil, o quanto ela resistiu, o quanto ela aceitou, o quanto ela estava disponível. E agora que vocês estão num lugar seguro, alegre, guarda no coração de vocês agora essa imagem. Vocês com a sua criança interior, num lugar seguro, feliz, alegre. Fica com essa sensação de paz, de amor dentro de você aí. E aos poucos, agora, você vai se despedindo dela. Pode ir deixando a almofada mais de lado, lembrando que ela sempre vai estar com você. Ela é parte do teu dia a dia. A criança é aquela que nos dá criatividade, que nos dá alegria e que tá tudo bem. Ela faz parte. E quando vocês acharem que ela quer dominar a cena, vocês podem falar: opa, eu sou adulta aqui, eu vou ouvir o que você quer me dizer, mas eu volto pro meu adulto para resolver, para a gente não ter mais atitudes infantilizadas e não ficar voltando para o passado. E aí vocês vão voltando para aqui, para agora, oficialmente. Foi por hoje. A gente foi um passo inicial na criança aí. Foi uma conexão, foi bem legal, porque todo mundo conseguiu fazer. É legal escrever com a mão esquerda. A gente vai se conectando com coisas que a gente nem imagina às vezes. Abraça uma almofada. E, gente, para vocês que saiu, brinca comigo. Para vocês que saiu, me abraça. Às vezes, sabe o que a criança quer, gente? Comer um doce.
Aí você pode levar ela para comer um doce. É um doce, tá, gente? Não é 425 brigadeiros. Ela tá ali, ela tá querendo mostrar alguma coisa pra gente. E quando a gente se permite olhar, mas sem esconder, sem fingir que não aconteceu, ou então, às vezes a gente tem uma atitude meio infantilizada, gritou com alguém. Sabe quando você finge que não viu alguém, alguma coisa assim? Às vezes a gente tem uma atitude infantilizada, a gente para e pensa, fala assim, opa, por que que eu fiz isso? Não é para se punir, mas na hora se acolhe e fala assim, tá, criança, deixa eu olhar para você. É um abraço que você quer? Abraça ela. Chega em casa, pega o mesmo almofada e abraça. É brincar que você quer? O que que dá para fazer? É comer um chocolate, Sônia? Então vamos comer o chocolate. Senta com ela, organiza ela de novo, põe ela no lugar, reaproxima e segue, porque você é adulta, você dá conta agora. E ela sabe, e ela é tua parte criativa, ela quer estar presente, e ela é a alegria da tua vida. As crianças são as felizes, as crianças são as alegres. Então a gente tem que conseguir reconectar com essa criança aí sim, para trazer essa alegria do viver no dia a dia. E tá tudo bem, sabe? Então às vezes também ir para gente, se eu falar assim para vocês, gente, vamos subir numa árvore, vocês vão falar assim, ai, Gisela, capaz, né? Onde é que a gente vai subir numa árvore? Bem capaz. Mas eu tenho certeza que se vocês se permitissem subir nessa árvore, vocês iam amar a experiência. Como é que a gente ia descer? Não faço nem ideia. Mas na hora que a gente se permitisse fazer isso, a gente ia se sentir muito bem, porque a gente ia talvez uma memória lá com os nossos irmãos, na casa da avó, na casa de não sei quem, alguma coisa assim ia voltar. E é bom isso. A gente só não pode ficar preso naquilo que doeu, naquilo que foi difícil, que daí a gente fica repetindo e repetindo, e às vezes culpando e julgando e falando, ah, se tivesse sido diferente. Nada tem mais como ser diferente. Tudo foi como tinha que ser. A gente dá conta. Eu aceito tudo como foi. Eu recebi o essencial. É o tipo de frase que a gente tem que trabalhar todos os dias na nossa mente. E isso só vai trazer a gente crescimento. Então é isso, se deem essa oportunidade. Vamos trabalhar a criança? Vamos trabalhar a criança. Vamos olhar para essa criança, vamos abraçar ela, vamos trazê-la para junto, deixá-la disponível, né? E é isso, acho que num passinho de cada vez a gente vai indo cada vez mais longe mesmo. E junto com a criança. Pessoal, esse foi o nosso tema de hoje, a criança interior, as dores que ela tá ali colocando ainda para você adulto. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as 5 dores da infância. A gente vai dar um nome para elas, para vocês entenderem mais profundamente como e cada uma se manifesta, tá? Mas vocês já entenderam que seja uma dor, um trauma, uma crença, tem coisa aí sim da sua infância, na gestação, na adolescência, que você pode estar preso e estar escolhendo ficar lá, naquele ciclo de dor, sem escolher evoluir. Então, cabe você agora escolher evoluir. E esse conteúdo chega para você aí por algum motivo. Então, escolha escolher. Olha que interessante. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Sigam o canal, deixa seu like já no vídeo, compartilhe esse vídeo aqui com o maior número de pessoas possível que tem aí na tua listinha. E, claro, já ativa o sininho para você receber sempre mais informações aqui do nosso canal. Gente, um super beijo e até a próxima.